Fala galera, hoje vamos trazer aqui uma prova de Instituto Ação Bahia, agente de Edemias, lá de Santa Filomena, Piauí, prova aplicada recentemente. Aqui é para a gente entender como é a cobrança dessa banca em português. Posteriormente pretendo trazer de outras matérias também. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê aquele joinha, ative o sino de notificação para receber aviso de novos vídeos. Eu sou Dude, sou Thiago Dude. Sou policial militar, tenho algumas aprovações em diversos concursos, principalmente da carreira militar. Então vamos acompanhar aí, acompanha o vídeo até o final. E antes de a gente começar, eu vou dizer aqui que essa banca é um pouco problemática. Ela não cumpre os prazos. Eu trouxe um vídeo falando dessa banca e de outra banca da Instituto Bahia e outras bancas aí parecidas no outro instituto, que são bem parecidas. O padrão dela, até de cobrança de prova, é bem parecido. Eu vou deixar aqui o link, vou deixar no final do vídeo aqui, sugestão de vídeo e no link aqui também abaixo na descrição, para que você possa assistir esses vídeos que eu falo sobre essas bancas. Você vai ver que são bancas bastante complicadas, não segue prazo, não cumpre prazo, na verdade. Instituto Bahia, principalmente, teve uma fraude recentemente em uma cidade aí que eu não recordo o nome agora. Riacho de Santana, lembrei. Riacho de Santana, Bahia. Eu vou deixar o link na descrição também para você assistir o vídeo que aconteceu lá. Mas não desanime, não desanime. Essas coisas acontecem até em concurso federal. Então a gente tem visto aí com a prova da Receita mesmo. E outros concursos aí, principalmente área fiscal, tem acontecido isso. E vamos para as questões. Como eu falei no início do vídeo, aqui eu não vou estar respondendo. Eu vou simplesmente falar os assuntos que cobraram dentro de português, como é a cobrança da banca, e vou deixar o gabarito na descrição do vídeo. Vai estar o gabarito lá de todas essas questões aqui de português. São 10 questões. E você quiser, você pode dar pausa, ler o texto e responder as questões. Vamos lá. A questão 1 pede assim, de acordo com o texto. Então a gente já sabe que a questão 1 é interpretação, compreensão de texto. A questão 2, a autora afirma que. Então, você vai ter que ir no texto para saber dessas duas questões aqui, para responder essas duas questões. Então, essas duas é interpretação e compreensão de texto. Desse assunto, interpretação, só veio essas duas questões. Tem bancas que cobram muito mais, como a CESP. A CESP vem muito pesada em interpretação de texto. Tem provas aí que já vi até umas 8 questões só de interpretação em português. Então, é bem pesada a CESP. Inclusive, está com um concurso aberto aí para Camaçari. Tem vídeo no canal também respondendo questões para Camaçari. Então procure esse vídeo no canal, vou deixar na descrição também. A questão 3 é sobre figura de linguagem. Ele dá um texto e manda você marcar qual alternativa corresponde a esse texto. Aliteração, onomatopeia, polissindeto, anáfora e metáfora. Então, qual é o seu dever de casa em relação a esse assunto? Essas figuras de linguagem aqui você vai ter que levar no coração, pesquisar uma por uma, ou então você ter algum livro aí que tenha esses assuntos. Existem inúmeras figuras de linguagem, mas como você já viu que essas aqui caiu, então você vai lá estudar essas figuras de linguagem. Tem outras também que as bancas gostam bastante. Inclusive, algumas aqui como a aliteração, eu não vejo cair muito. Onomatopeia também eu não vejo cair muito. Metáfora e anáfora cai bastante em diversas bancas. Tem as principais aí que é preferidas, então procura e estuda esses assuntos. Vamos para a questão 4. Aí a questão 4 fala assim: assinale a proposição que completa corretamente as lacunas abaixo. Aqui é uma questão de morfologia, né? Que a mesma palavra pode significar, pode ter outras classificações dentro do português. Por exemplo, sabia. Havia naquela montanha uma velha sábia. Esse sábia com acento aqui é um adjetivo. A gente vai botar aqui, no caso, a alternativa correta é a letra B. Eu substituiria aqui sábia com acento. Que sabia, aí sabia já é um verbo, então a conjugação do verbo
A gente vai aqui na alternativa B, sabia cuidar muito bem, que sabia cuidar muito bem do velho sabiá. Então, sabiá já cai aqui como um substantivo. E a gente vai ver essa cobrança aqui na questão 5 para você classificar essas palavras morfologicamente. Então, você tem que saber classificar as palavras em substantivo, adjetivo, advérbio, interjeição e por aí vai. Por quê? Esse assunto está dentro de morfologia, né? É classificação morfológica. Porque você vai ter que saber diferenciar um do outro. Como a gente pode ver aqui, ó. Ainda com relação à questão anterior, as palavras que completam corretamente as lacunas são, respectivamente, aí ele pergunta, essa primeira lacuna aqui completada, ela é o quê? Um adjetivo, um verbo, um substantivo? Como eu falei, a primeira aqui, sábia, velha sábia, é um adjetivo. A segunda alternativa aqui, que sabia, a gente vê que é um verbo, né? E cuidar muito bem do velho, sabia cuidar muito bem do velho, sabiá. O velho sabiá é um substantivo. Então, a alternativa, a questão 5, o gabarito é a letra A. Dos outros aí, as primeiras questões eu não falei do gabarito, mas como eu falei, o gabarito está na descrição do vídeo. Essas questões aqui são relativamente fáceis, mas pode vir um pouquinho mais difícil, dependendo da cobrança do examinador, né? Vamos aqui para a questão 6. Está incorretamente acentuada a opção. Então você já vai ter que estudar aqui acentuação. É um assunto um pouco fácil, mas para quem está começando agora vai ter um pouco de complicação, principalmente por causa o novo acordo ortográfico, por exemplo. Ideia, plateia, essas palavras assim. O E aqui não vai ter mais esse acento. Tiraram também acento do leem, quando você repete o leem, eles leem. Então, você vai ter que procurar esses assuntos e estudar. Ele pergunta qual está acentuado incorretamente. Qual desses aqui está acentuado incorretamente? E a alternativa é a A. Vamos para a questão 7. Aí ele fala assim, na oração, ele me quebrou o copo. O termo em destaque exerce a função sintática de... esse assunto está dentro de que agora? Tá, classificação sintática, o me. O me aqui, ele quer que você classifique sintaticamente. A gente sabe que o me é um pronome, mas qual a função que ele exerce aqui sintaticamente? Você vai ter que estudar também classificação sintática, é um assunto bastante extenso, mas não tem para onde correr. E, sintaticamente falando, ele é um adjunto adnominal. Gabarito, letra B de bola. Vamos para a próxima alternativa. Ainda com relação à questão anterior, o termo pertence a qual classe gramatical? Então, agora é a classificação morfológica. Na questão 8 você vai dar a classificação morfológica e a anterior era a classificação sintática. Então, dentro da gramática aqui, morfologicamente, ele não fala assim morfologicamente, né? Mas morfologicamente falando aqui, ele é o que? Ele é um verbo. O me, ele é um verbo. Eu já respondi anteriormente, né? Mas só para reforçar. É um adjetivo, é um numeral, é um pronome, é um substantivo. Ele é um pronome. Então a questão 8, o gabarito é a letra D de dado. Estamos finalizando. Vamos para a questão 9. Se você quer mais questões dessa banca, peça aí nos comentários qual matéria que você tem mais dúvida, que eu vou procurar trazer aqui no canal. Questão 9. Temos um exemplo de advérbio de intensidade em. Então, ele pede aqui o advérbio de intensidade. O advérbio de intensidade é a classificação morfológica. E qual é a alternativa aqui correta? É a letra B. Letra B. O homem falava muito. O homem falava muito. Então esse muito está intensificando a ação de falar. Tem que saber classificar o advérbio. Qual a função do advérbio também, né? Que tem diversos advérbios com diversas funções. A questão 10 agora. Ao passar a oração,
o homem domina a máquina para a voz passiva. No feminino teremos. É a classificação sintática também aqui. Esse assunto está dentro de classificação sintática. E ele pede para você passar para a voz passiva e além para o feminino de homem. Feminino de homem é mulher. Então, a voz passiva dessa frase seria, no masculino, seria: a máquina é dominada pelo homem. E no feminino vai ser: a máquina é dominada pela mulher. E a alternativa é a letra C. Então, vou finalizando aqui, mas vou estar sempre trazendo questões, não só dessas bancas, como de outras que a gente não encontra por aí, até que encontra também, a gente está estudando. Vou ficando por aqui, boa sorte, até a próxima, um abraço.